Olá, minha amiga, meu amigo, para o governo, como aquele fiado só amanhã, corte só amanhã, quase no dia de São Nunca. Bom, hoje é 13 de novembro, uma quarta-feira. Em 1889, uma jornalista americana, aventureira, é um tipo de jornalista que eu admiro, chamada Nellie Bly, resolveu superar o Phileas Fogg, personagem de ficção do Júlio Verne, o Jules Verne, do Volta ao Mundo em 80 Dias. E ela saiu para fazer a Volta ao Mundo em 1889 e ganhou do Phileas Fogg. Fez em 72 dias. E em 1965 eu vi surgir o Cruzeiro Novo. Quando eu nasci era o R$1.000. Aí entrou o Cruzeiro e em 1965 passou a ser Cruzeiro Novo. Depois voltou a ser Cruzeiro. Depois veio o Cruzado. Depois veio o Cruzado Novo. Depois voltou para o Cruzeiro. Até o dia em que saiu o Real. E o Real está até hoje. Esse é duradouro. Já tem mais de 30 anos. 1980, o governo Figueiredo, num 13 de novembro, saiu o fim do senador biônico. Era que de cada 3 senadores por estado, o governo nomeava um. E veio lá do pacote de abril do Geisel. E retomou a eleição no voto popular direto de governadores, que eram eleitos pelas assembleias legislativas. Em geral, era eleito o preferido do governo central. 2015, num dia só, terror islâmico em Paris, inclusive naquela boate Bataclan. Mataram 130 pessoas, feriram 350 pessoas. E parece que os franceses não aprenderam. Continuaram acolhendo gente que está matando a facadas até hoje. 2017, na Geórgia, foi descoberto o local da primeira vinificação, a mais antiga vinificação, há 8.000 anos. Vinhos da Geórgia. Hoje eu tomei da uva mais popular da Geórgia e estava muito bom. E saiu hoje, por sinal, uma lista, é uma espécie assim de evento, as melhores vinícolas do mundo, as 100 melhores. E pelas fotos eu vi que parece que privilegiam a arquitetura, que tem que privilegiar o que está dentro da garrafa, né? E eu queria registrar aqui a perda de mais um herói da Força Expedicionária Brasileira, com 100 anos, o Major Antônio Ribeiro da Silva. Ele foi para a guerra como 3º sargento no glorioso Regimento Sampaio, de Infantaria do Rio de Janeiro. Ele tomou Monte Castelo e tomou Montese. Morava em Curitiba agora. Eu acho que a gente não pode nunca esquecer essas pessoas que doaram o sangue pela democracia, pelo Brasil. Estavam lutando lá contra 2 ditadores, Hitler e Mussolini, o fascismo e o nazismo. Vou repetir o nome dele, Major Antônio Ribeiro da Silva, aos 100 anos. Então, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pois é, como naqueles cartazes que eu via na minha infância de fiado só amanhã, eu insisto em dizer que os cortes do governo são só amanhã. Todo dia a gente vê o cartaz, corte só amanhã, só amanhã. Agora estão dizendo que vai ser para depois do G20, o que significa já depois do dia 20, né? Ainda neste mês, talvez. E o ministério que ainda... Já tinham falado com todos os ministérios sociais, parece que é para provocar reação para não cortar, né? Ministério da Saúde, que incinerou mais de 2 milhões de vacinas que estavam parados lá, e a ministra disse na Câmara que a culpa é do Bolsonaro.
depois esses desperdícios todos de viagem, né? Mas eu acho que é só cortar aquilo que foi inventado pelo atual presidente. Inventou 14 ministérios e, sei lá, 15 ministros, né? Era só cortar isso. Porque cada ministério tem toda a sua corte, né? Mas, enfim. E agora o Ministério... tem mais um que vai entrar nos cortes sociais. Eu pensei que o que fosse social não seria cortado, né? Saúde, educação, previdência, desenvolvimento social. Agora entrou o Ministério da Defesa. E aí não tem como não considerar, né? É mais corte na defesa. A defesa já tá cortada ao máximo, né? A ponto de ter problema de... eu fui fazer uma palestra na Escola Superior de Guerra, lá na Praia Vermelha, está cheio de instalações militares de ensino, né, que estão economizando ar-condicionado, elevador, né, por falta de... Olha só, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo. Olha só o que não pode pagar. E neste ano está devendo de água 18 milhões. Está devendo de energia elétrica 32 milhões. Está cortado. A exceção de hospital universitário e tal, né? Gente, isso é a área lá do MEC, Ministério da Educação. Olha, vamos lembrar do Trump. As pessoas perguntam, puxa, qual vai ser a função do Elon Musk? Pois ele vai estar no Departamento de Eficiência Governamental, acompanhado de um filho de indiano, que é um bilionário americano, que quase saiu candidato à presidência, o Vivek Ramaswamy. Vai trabalhar com Elon Musk. Eficiência governamental. Vejam só as estatais brasileiras. Só neste ano, déficit de mais de 7 bilhões, pegando do ano passado dá mais de 9 bilhões. Como é que dava um lucro no superávit no governo Bolsonaro? Pega os Correios, por exemplo, dando lucro no governo Bolsonaro, dando prejuízo no governo Lula. Por quê? Isso é má administração, né? Então está lá o Trump preocupado com isso. Enxugar gastos com eficiência. Eficiência da máquina governamental é tudo que falta. Cobra muito imposto e presta péssimos serviços. É ineficiência. E todo mundo sabe que tudo que é estatal é ineficiente. E tudo que se compara com a iniciativa privada. Olha o custo de uma ponte, de uma estrada. Eu conto sempre um episódio lá de Tangará da Serra. No tempo que não tinha asfalto ainda, estavam fazendo a BR. Emendas e mais emendas de milhões para conservar a estrada, só que os milhões não chegavam. Aí se juntaram lá com 94 mil e se consertaram a estrada. A iniciativa privada. A ponte lá de Nova Roma, né? Outra ponte agora no Vale no Rio Caí, né? Que a comunidade vai lá e faz. Não espera pelo Estado. Essa é a ineficiência. E o Trump vê isso. Está botando pessoas que venceram na vida. O indiano, filho de imigrante. Esse Vivek, filho de imigrante. Bilionário. Mérito dele. O Elon Musk também veio lá da África do Sul. E está indo para os astros. Então, dá um pouquinho disso para o Estado. Eu já vi isso. O governo Figueiredo tinha o Hélio Beltrão. Ministério da Desburocratização. Não era só facilitar a vida do cidadão, mas era também gastar menos no Estado, fazer as coisas mais diretamente. Onde uma pessoa pode fazer, por que 10 estão fazendo? Um carimbo, o outro abotoa, o outro serve o cafezinho, o outro bota o açúcar no cafezinho. Eu vi isso na China. Na China de anterior, nos anos 70, eu fui lá e pedi um pato laqueado. Ficou uma fila para me servir. Era uma fila de garçons, porque tinha que dar emprego para todo mundo.
Um cortava a perna, o outro cortava a sambiqueira, o outro cortava o peito. Cada um tinha talheres na mão, cada um tinha uma função para poder ocupar todo mundo. Era estatal, restaurante estatal. Não funcionava, né? Lá em Dresden, na Alemanha, assim que caiu o Muro de Berlim, eu fui a um primeiro McDonald's que surgiu dentro da cortina de ferro. O alemão de lá, o alemão se acha raça superior, se achava. O alemão de lá não sabia dar troco, não sabia receber no caixa e não sabia fazer o sanduíche. Tinha filas enormes na frente do McDonald's. Então, estatal é ineficiente. Olha a porcaria de lada que faziam naquela época, né? Lá na União Soviética. Por isso que fechou. Com todos os poderes políticos, fechou, não dava. O chinês é mais visionário, ele abriu, vamos, sistema capitalista que dá certo, vamos manter o governo no sistema comunista e abrir a economia no sistema capitalista, né? Mas, enfim, voltando aos cortes, né? Aí agora vamos pegar o Ministério da Defesa. Peraí, o pessoal do Serviço Federal, que não é serviço público, é algo diferente, é uma instituição que dá a vida pela pátria, né? Eles não têm horário, não têm dia de trabalho e não têm local de trabalho. Vão trabalhar onde mandar. Se mandar lá para a cabeça do cachorro, vamos para a cabeça do cachorro, né? Se mandar para Marajó, vamos para Marajó. Se mandar para Roraima, para Pacaraima, vamos para Pacaraima. Dia e noite, 24 horas trabalhando, 7 dias por semana. E com o compromisso de dar a vida pelo serviço militar. Então, é diferente, né? Aí vai haver mais corte nessa área, que é uma área de defesa. A gente está lá no nosso vizinho do norte, é meio maluquinho, né? Aliás, Itamaraty hoje, o chefe do Itamaraty estava todo cheio de dedos. Não, o embaixador saiu, mas vai voltar e tal, não é definitivo o embaixador da Venezuela. Bom, e tem outros gastos, né? Eu cometi a ingenuidade de dizer que Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, vai só ele lá para Baku, para o Azerbaijão, né? Mas eu vi que vai um monte. Ele, Marina Silva, o ministro dos Transportes, Renan Filho de Renan Calheiros, mais o embaixador representando o Itamaraty, e toda... Eu contei só na foto de brasileiro, eu contei no mínimo 12. Digamos que tenha 20, que tem segurança. E tem até um subsecretário do Ministério dos Transportes. Isso tudo custa dinheiro para o contribuinte, né? Para a reunião lá, essa reunião do clima, do qual o Sol não participa. E aí, né? A gente só fica resolvendo... É como ter uma febre e só baixar a febre e não saber onde é que está, como é que resolve. Nesse caso, sendo o Sol, vai ser difícil resolver. A gente depende das explosões solares, né? Mas, enfim. Só para encerrar, ainda voltando a esse assunto militar, eu vi hoje um discurso do senador General Mourão, falando sobre uma coisa importante, que eu tenho notado desde faz 2 anos que eu noto isso: a omissão da justiça militar ante inquéritos envolvendo militares da ativa, oficiais superiores e generais. Então, melhor fechar a justiça militar, se ela não funciona na sua jurisdição. De Brasília, Alexandre Garcia.